Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início agora ao primeiro encontro dos candidatos a prefeito de Vitória e os servidores ativos, inativos e aposentados do município. Esse encontro é uma iniciativa da ASSIM, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do município de Vitória, uma entidade criada em 1997 para defender os direitos dessa classe, bem como beneficiá-los. O objetivo desse encontro, que será realizado com a participação de todos os candidatos a prefeitos filiados a partidos com representação no Congresso Nacional, é não só conhecer cada um dos concorrentes, mas saber deles o que preparam para o servidor público. Este espaço é para tirarmos as dúvidas e trazermos pautas tão caras à nossa classe. Nosso encontro com o candidato será realizado em 3 blocos. Neste primeiro, que iniciaremos em seguida, vamos apresentar o candidato e dar a ele a oportunidade de responder por que ser prefeito de Vitória. No segundo bloco, traremos os nossos questionamentos, perguntas, elaboradas nos últimos dias, com a colaboração dos associados. Para encerrar, daremos espaço aos presentes para que façam suas perguntas. Hoje estamos recebendo Luiz Paulo Veloso Lucas, que está acompanhado do seu vice, Vitor Ricciardi. Luiz Paulo é engenheiro de produção, ex-prefeito de Vitória entre os anos de 1997 e 2005, é filiado ao PSDB. Luiz Paulo também já foi deputado federal e nos últimos anos ocupou o cargo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo de Renato Casagrande. A gente começa te perguntando, Luiz Paulo, por que o senhor quer ser prefeito de Vitória novamente? O senhor tem 10 minutos. Obrigado, Anne. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa democrática da ASSIM de organizar essas sabatinas. Meu abraço particular a Júlio Peixoto, meu velho amigo, que não fica velho, né? Só eu parece que fico velho, ele não fica. Mas eu quero dizer para você e para todos, Anne, que a minha vontade de me candidatar nessa eleição decorre, em primeiro lugar, de eu sou um político um pouco diferente da média. Hoje sou mais um político do que um engenheiro, do que um servidor público. Eu sou servidor público de nascença, porque eu nasci no hospital da Associação dos Servidores do Centro de Vitória, né? Eu fui funcionário de carreira do BNDES durante quase 40 anos, me aposentei e o que eu faço política por amor, por vocação, né? E quando eu fui prefeito de Vitória, eu descobri que essa vocação, no caso, tinha um foco principal das cidades, né? Sou apaixonado pela cidade, pela ideia das cidades, que é a maior invenção do homem, né? E coloca desafios extraordinários, né? Encontrei aqui meu querido amigo Willis, colaborador da minha administração, o maior conhecedor de parques urbanos que eu já conheci, né? Estamos conversando aqui. E eu acho que a política no Brasil, no Espírito Santo, está muito maltratada, as pessoas estão... a falta de confiança na política, nos políticos, nas instituições da democracia é muito grande, produzindo fenômenos de qualidade, no mínimo, discutível, né? Celeridade da tecnologia favorece, né, o surgimento de celebridades ou pseudo-celebridades da noite para o dia, com base numa comunicação histriônica, né, para dizer o mínimo, né, com base em conflitos, né, em ódio, em personagens fictícios, né, personagens fictícios dignos de história em quadrinho, né. E a política devia ser um terreno onde a gente discutisse apenas o interesse público, o que deve ser feito. Não é trivial saber o que é o interesse público, ninguém é o dono do interesse público, ele é fruto do debate,
né? E ele é fruto da pactuação sobre o que é o interesse público. O interesse privado, todos eles são legítimos, mas o interesse público, ele precisa haver esse trabalho, né? E eu sinto que no mundo todo, com as novas tecnologias de comunicação, gerou um ambiente de muita desconfiança, né, da política. Eu estava ontem gravando um programa de televisão lá em Mangue Seco, na aula do Mangue Seco, no Poligonal 11 do Projeto Terra. Aí passaram duas moças de bicicleta pelo set de filmagem, assim. Já vi que são políticos, já vi que é a política que está chegando de uma forma extremamente assim, negativa, né? E ao invés de me afastar da política por causa disso, eu senti nisso um chamado de participar. Eu quero participar dessas eleições, sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, com a minha história de 50 anos dedicada à política, né? Desde as eleições de 1974, eu participo de todas as eleições no Brasil, apoiando o melhor lado, os melhores candidatos, e de 94 para cá, disputando a eleição. Quando é possível disputar a eleição, já disputei 9 eleições, já ganhei, já perdi, né? Fiz escolhas em todas as eleições do que participar. Essa eleição de 2024, ela é muito importante para a Vitória e para o Espírito Santo, muito importante. E eu senti que a minha participação seria muito importante. E eu consegui, dentro desse período, né, dos últimos meses, construir uma aliança política, uma frente ampla com a União Brasil, que indicou o jovem Vitor, que está aqui comigo, né, que é um advogado de 34 anos, e eu uni o partido PSB do governador Renato Casagrande, o MDB do vice-governador Ricardo Ferraz. É uma frente ampla. Eu aprendi muito que só frentes amplas são capazes de conduzir um município, um estado, um país na direção do progresso e da prosperidade. O radicalismo e o sectarismo são maus conselheiros no trato da coisa pública, né? E eu penso que a frente ampla que governa o Espírito Santo hoje faz um bom trabalho, e não um trabalho simples de fazer. Eu sinto que a atual administração de Vitória é uma administração que escolheu um posicionamento político de isolamento, né, se preparando naturalmente para as próximas eleições de governo em 26, para se apresentar, né? O atual prefeito postula a reeleição, quando na verdade ele pensa na prefeitura como um trampolim para ser candidato a governador. Todo mundo sabe, até os paralelepípedos da Costa Pereira sabem que o projeto do atual prefeito é disputar o governo. E assim ele construiu suas alianças, né, trouxe uma empresária de sucesso para ser a vice, né, que não tem voto, mas pode ser prefeita dois mandatos. E eu acho que é uma administração que não tem a qualidade necessária para uma reeleição, né? É uma administração que tem uma estratégia fiscal populista, de tipo diferente do que a gente já viu aqui no Estado, né, Júlio? Nós já vimos um populismo que deixou 10 meses de salário atrasado, já vimos de tudo aqui. Mas esse populismo fiscal que a gente assiste hoje aqui em Vitória é de um tipo diferente, né, que quer parecer que é muito austera, que faz economia e tal, que junta dinheiro para fazer um pacote de obras, e é uma administração isolada, que não vê necessidade de dialogar nem com as prefeituras em volta, muito embora Vitória seja a capital da região metropolitana, muito embora a maioria dos problemas da cidade, da segurança pública, mobilidade, tudo isso são problemas que não são exclusivos da cidade de Vitória. Eu acho que é uma administração que não merece o segundo mandato.
e em outras perguntas eu vou tentar dizer exatamente por quê, e eu tenho uma proposta alternativa para colocar para os eleitores decidirem, né? É uma proposta de frente ampla, de diálogo, de enfrentamento dos problemas estruturais, sem nenhuma concessão, nem à demagogia, nem ao populismo. Como eu sou conhecido, do ponto de vista, o mundo mudou e eu mudei também. Sou mais experiente, estou mais calmo, mas eu sou o mesmo Luiz Paulo, né? E eu não acredito em administrações de sucesso que não tenham em seu espinha dorsal, né, uma pactuação qualificada com os servidores, com a sociedade, com as forças de mercado, com o empresariado, com a iniciativa privada. Então, isso é preciso ter capacidade de liderança. O papel mais nobre do prefeito é ser líder. É ser líder, não é mandar nos outros. Não é gastar o dinheiro do tesouro, nomear os amigos e demitir os inimigos. Isso qualquer um faz. O papel nobre do prefeito é liderar a cidade em direção a tempos melhores, à prosperidade, né, ao progresso, né? Por isso que nosso slogan, eu acredito em Deus, eu acredito na vida e eu acredito na prosperidade de Vitória, no sucesso de Vitória. Obrigado, candidato. Agora vamos iniciar o segundo bloco. Os associados têm alguns questionamentos de situação que impactam diretamente o servidor. Qual o seu plano de governo para a valorização do servidor público municipal? Bem, algumas coisas eu posso repetir o que eu fiz no primeiro mandato. Por exemplo, nós tínhamos uma prática de negociação coletiva com os sindicatos anual. Em maio era a data base, em maio nós sentávamos para discutir a questão salarial, né? Em 1997, tinha apenas 4 anos, talvez, do plano real. Nós ainda tínhamos um monte de coisa que funcionavam. A ideia toda de política salarial no período da inflação era a negociação sobre a recomposição salarial pela inflação passada. Quantos por cento, não por cento, era cheio, reposição. A discussão sobre salário era exclusivamente vinculada ao problema da inflação, que tomava o dinheiro de todo mundo. Não havia política salarial de reposição que pudesse manter o poder de compra dos salários. A partir daí, nós procuramos introduzir uma política salarial que tivesse como referência a capacitação permanente dos funcionários e tendo um olho no mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos um servidor aí por categoria, né? Nós não tínhamos na época a obrigatoriedade de fazer um aumento linear anual, que é hoje determinado, mas eu pretendo voltar com a prática da negociação coletiva com os sindicatos anualmente, fazendo uma análise. Quanto a gente está pagando? Quanto é que estão pagando aí fora? Tinha uma discussão que a gente tinha com os professores que era muito boa, que era o seguinte: Vitória tem a melhor rede pública de ensino do Brasil. Então nós temos que praticar o melhor salário para professores do Brasil, entre os municípios do Brasil, municipal, das redes municipais. Nós somos a melhor, nós vamos pagar a melhor. Nossa referência é a média que é paga nos outros municípios, né? Então, essa era a discussão. Tinham categorias novas, né? Tinham categorias antigas que estavam acabando, operador de telex, datilógrafo, né? Mesmo motorista, né? Nós tivemos uma conversa lá no sindicato, Deolindo me levou lá no sindicato dos motoristas, e o número de motoristas hoje é muito pequeno, né, Deolindo? Mas nós tínhamos na época. Então, tinha uma discussão por categoria, tinham categorias novas chegando, né? Pessoal de informática, quer dizer, hoje, né, de TI, supervalorizados no mercado. Nós tivemos algumas categorias, aumentos de mais de 160%. Eram categorias novas, ia comparar com o mercado, ia ver que era necessário um reajuste muito mais alto para poder pagar.
Mas eu acho que tratar o servidor com respeito, eu nunca fui outra coisa na vida, a não ser servidor público. E já fui de associação de funcionários, o servidor exige, em primeiro lugar, respeito. Nós temos como inimigo principal esse discurso que servidor público não faz nada, que é um peso nas costas da sociedade. Quero dizer para vocês que eu vou lutar contra isso a partir do meu próprio exemplo, né? Segunda coisa é que a prefeitura, o serviço que ela entrega para a sociedade é serviço. Então, essencialmente, é uma coisa que não é prestada só pelo prefeito, é prestado por todos os servidores. É preciso de um ambiente de respeito. Eu sinto hoje, fazendo campanha, que o ambiente da prefeitura é um ambiente tóxico, é um ambiente de medo, é um ambiente de controle autoritário, é opressivo. Então, como é que vai prestar um bom serviço à população com esse ambiente de trabalho? Nós vamos restaurar a alegria e o respeito no ambiente de trabalho. Outra coisa que eu vi olhando os números contábeis da prefeitura foi o baixíssimo investimento de manutenção dos próprios municipais, a degradação dos equipamentos que prestam serviço à comunidade, as escolas, as unidades de saúde estão sucateadas, porque a prefeitura não investe como deveria investir na manutenção dos próprios municipais, que cediam os serviços essenciais à população. A zeladoria da cidade é um caos, politizada, pessimamente gerida. O modelo de gestão e governança da atual administração ganha nota 0. Eu sou engenheiro de produção, implantei em Vitória o programa de qualidade e essa é a minha obsessão, né? Qualidade total na gestão. Sem um servidor motivado, engajado, nós não vamos conseguir fazer isso. Então nós vamos retomar, a partir do dia 1, programas de qualidade, capacitação contínua, programa de investimento, não é no último ano, asfaltando onde já está asfaltado, não. É fazendo manutenção, retomando os prefeitinhos. Vocês sabem que a descentralização da zeladoria, está aqui meu amigo Carlos Pinel, que era o vice-rei lá da região de Maruípe. Nós vamos retomar com tudo isso. Está sem cabelo agora. O plano de cargos e salários do município está totalmente defasado. Ainda hoje temos servidores que ganham menos que o salário mínimo, o que obriga o município a fazer complementação. Que atitude o senhor irá tomar se vencedor do pleito para resolver a questão? Eu acho que isso reflete uma política de recursos humanos atrasada. Ela é injusta com o servidor, mas ela é ruim, ela é atrasada, ela é péssima para o cidadão de Vitória. Nós temos que fazer uma política de recursos humanos moderna, que capacite permanentemente, que faça uma política salarial compatível com a realidade do mercado. A minha referência é o que o cara ganha aqui dentro, o que ele poderia estar ganhando aí fora do mercado. Essa é a referência, isso é que é o salário justo. E isso não é eu que digo, não posso dizer isso de forma autoritária. Eu tenho que negociar isso com o sindicato da categoria, com a associação da categoria. Nós vamos combinar. E tem que ganhar quanto profissional com esse perfil. Quanto é que é justo que ele, o que pode servir de motivação para ele se aperfeiçoar no trabalho dele. Isso tem que ser negociado da área de recursos humanos da prefeitura com o sindicato da categoria. Todo ano, em maio, nós vamos voltar a fazer isso, para poder construir um ambiente de trabalho saudável, alegre, que permita um trabalho de qualidade. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória vem fornecendo aos seus segurados um atendimento de péssima qualidade. Na maioria das vezes, sendo atendidos por estagiários. Pedidos de aposentadoria levam quase ano para serem analisados. Qualquer solicitação dos segurados, a única instância de decisão é a presidência do Instituto. Fora isso, obriga o aposentado e pensionista a procurar a justiça. E ainda fica obrigado a gastar dinheiro para ter os seus direitos reconhecidos. Qual a providência que o senhor candidato, se eleito, tomará para solucionar a questão?
eu fiz uma visita aqui à diretoria da ACIM, né? Eu já tinha essa informação, viu? E eu acho isso um horror, né? Eu fico envergonhado, porque o Instituto de Previdência de Vitória foi criado em janeiro de 1997, quando eu assumi a Prefeitura de Vitória. Foi a primeira providência. Tinham vários ajustes que precisavam ser feitos na área fiscal e na área previdenciária. Nós não tínhamos um regime próprio de previdência, né? E nós criamos um regime próprio de previdência. Eu me lembro, o primeiro presidente foi Hélio Santiago. Hélio Santiago tinha uma liderança tão importante que ele virou presidente da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Municipais, né? A implantação do regime previdenciário próprio municipal não foi uma coisa simples, né? Mas nós fizemos, e foi um avanço, mas naturalmente houve o desconto dos servidores, o desconto patronal, a formação do fundo previdenciário, e isso foi um legado que eu deixei para trás. Então eu fico muito triste em ver que o Instituto não está prestando o serviço que ele merece. Eu me comprometo com vocês para, junto com vocês, fazer alterações necessárias do ponto de vista institucional e estatutário. E uma prova de que as coisas estão funcionando mal é a judicialização. Quando você provoca um conflito em que a função da administração é prevenir conflito, né? Mas você provoca um conflito por má gestão e isso vira uma questão judicial, vocês vão ver, isso é o primeiro indicador de que é uma gestão ruim. É uma gestão, e essa administração adora conflito, né? Começou pela própria vice. Aliás, ele não pode nem tirar férias, porque não pode passar a prefeitura para vice com quem ele está brigado, mas eu soube recentemente, quando faz reunião de secretariado, não despacha com o secretário, não tem boa relação com a Câmara, não tem boa relação com ninguém, não tem boa relação com o governo do Estado, não tem boa relação com os prefeitos da região metropolitana. Então, isso é, na minha opinião, um atestado de que não é uma boa gestão e que não merece a reeleição. Atestado de burrice. Tanto no Conselho Administrativo como no Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, a parte patronal é representada por 3 membros: Prefeitura, Câmara e Instituto. E os servidores segurados são somente representados por 2 membros, do sindicato e da associação. Não existindo nesse caso a paridade, o que prejudica o bom andamento dos trabalhos, pois sempre é aprovadas as matérias de acordo com o que o executivo quer. Qual a providência que o senhor candidato, se eleito, tomará para solucionar a questão? Como todas as outras questões, a minha providência é o seguinte: negociar e pactuar uma solução sobre o problema, né? Tudo que provoca judicialização e conflito, em princípio, está errado, né? Eu sou muito simpático à tese da paridade, mas eu não posso me comprometer que vou fazer isso unilateralmente, sem debater, sem estudar. Não sei se essa é a única solução, né? Se são os temas, quais são as mudanças institucionais que a gestão do Instituto e do sistema previdenciário próprio precisam. O que eu me comprometo com vocês é que nós faremos todas as mudanças necessárias de forma pactuada. O ideal é o Instituto funcionar entrosado com a ACIM. Tem as perguntas. Tá, desculpa. A Lei Orgânica do município de Vitória, de 5 de abril de 1990, em seu artigo 46, criou o Conselho de Justiça Administrativa, composto paritariamente por integrantes da administração e por servidores.
para apreciar, julgar e emitir parecer em recursos de punições e inquéritos administrativos. Ocorre que até os dias atuais, esse conselho ainda não foi implantado. O município encontra-se em situação irregular, em flagrante desrespeito à lei orgânica do município, tendo em vista que o conselho já foi criado pela lei orgânica do município de Vitória. Qual o seu posicionamento quanto a isso? E se for vencedor do pleito, irá colocar o conselho em funcionamento imediatamente à sua posse? Isso é fácil de se comprometer, viu, Júlio? Vamos colocar imediatamente para essas atribuições e quem sabe para outras, né? Quem sabe ele possa nos ajudar também na retomada da negociação anual com sindicatos e associações por categoria, a acompanhar a evolução do mercado de trabalho, a situação dos recursos humanos da prefeitura, possa ser um conselho que execute tarefas nobres na gestão de recursos humanos da prefeitura, tendo como referência o interesse público, o interesse do cidadão de Vitória, do pagador de impostos. O Estatuto do Servidor Municipal de Vitória, Lei número 2.994 de 1982, com 42 anos, está totalmente defasado. Inclusive, indo de encontro às disposições da própria Lei Orgânica Municipal, que é de 1990. Qual a sua disposição, se eleito for, de proceder às devidas atualizações na legislação que o caso requer? Esse também é fácil. Vamos fazer uma força-tarefa, um grupo de trabalho, para desde o primeiro dia gerar alternativas de revisão dessa instituição. As instituições legais, elas periodicamente ficam obsoletas e precisam ser revistas, né? Não tem nada que a gente possa dizer que está criado que é bom o suficiente para funcionar sem nenhuma alteração. Então, vamos fazer sim, sem dúvida nenhuma. A reforma da Previdência Municipal, realizada pela atual gestão, que assumiu em 1º de janeiro de 2021, no feriado, uma sexta, teve o sábado e domingo, e já na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, a partir das 5 horas, apresentou 3 projetos de lei que alteravam toda a regulamentação da Previdência dos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas segurados do Instituto, sem que houvesse discutido a matéria com nenhum dos órgãos de representação dos servidores. Foram analisados, discutidos, votados pelo Legislativo, encaminhados ao Executivo Municipal, que logo sancionou e fez publicar no dia 5 de janeiro de 2021, ou seja, em menos de 24 horas. E com isso criou o maior confisco das aposentadorias e pensões do município. O que o senhor, se eleito, pretende fazer em relação à Previdência Municipal? Eu quero dizer para vocês, todos amigos e todos que nos ouvem, nos assistem, que eu acho que regimes previdenciários precisam de revisão periódica. Isso foi uma novidade que surgiu desde o fim da inflação, né? Desde o Plano Real, né? Quando eu assumi a prefeitura em janeiro de 1997 e criamos o Instituto de Previdência Municipal de Vitória, até então o salário dos aposentados e pensionistas era simplesmente pago pelo Tesouro da mesma maneira que os ativos, os inativos, eram pagos da mesma maneira. A necessidade de criar um sistema previdenciário, quer dizer, um fundo para ser aplicado, aí aplica no mercado financeiro, no mercado de capitais, ele gera lucros, gera resultados financeiros dessa aplicação. E esse fundo fica equilibrado para pagar no futuro as aposentadorias e pensões. Foi um avanço no Brasil e na verdade, é um sistema que ainda está em construção, né? Ele está em construção. Eu acho que periodicamente rever o equilíbrio do sistema é uma necessidade.
Mas o que a atual administração fez, e você descreveu bem na pergunta, não foi uma reforma, foi uma lambança. Foi uma lambança. Você chamou na pergunta de confisco. Né? A gente estudando a matéria vê que o que ele se propunha, eles tentaram reduzir a contribuição patronal ao sistema, né? Depois tiveram que voltar atrás, até porque a prefeitura ela cobre ou de um jeito ou de outro. Ao fim e ao cabo, ela é responsável pelo pagamento da folha toda, né? Então, essa lambança feita, essas idas e vindas, e principalmente, não estava na pergunta, mas a judicialização do que foi chamado na pergunta de confisco, que está aí para ser julgado, é um indicador de que trata-se de uma lambança com um nome falso de reforma. Não reformou nada, né? Só mexeu de forma atabalhoada, sem estudar e sem negociar. Negociação e pactuação qualificada tem que ser precedida de estudo técnico, que gere alternativas. Por aqui é assim, gera alternativas para que se possa tomar decisão. Se eleito, nós vamos rever essa lambança, adequando o nosso regime previdenciário a um plano de sustentabilidade de médio e longo prazo, de fato comprometido com o futuro, né, da instituição Prefeitura de Vitória e seus aposentados e pensionistas. Mesmo tendo sido feita uma avaliação atuarial inicial em 1994 para a implantação do RPPS no município de Vitória, nenhuma administração na história do município, até os dias de hoje, nunca fez nenhuma integralização de recursos financeiros para o Instituto. Em decorrência da avaliação atuarial realizada, o que criou um déficit atuarial do Instituto. Equacionado esse déficit atuarial do Instituto com a segregação da massa de segurados feito pela Lei Municipal 8.134 de 2011, passando o Instituto a ser um RPPS em equilíbrio, hoje não há déficit atuarial no Instituto. Se o senhor for eleito, qual o seu posicionamento em relação às alíquotas de contribuição previdenciárias progressivas e legalmente instituídas pela atual administração? Nós vamos rever toda essa lambança que eles fizeram, né? Quando nós criamos o Instituto, não tinha segregação do estoque, né, da massa de aposentados, né? Então, na verdade, a contribuição da Prefeitura, além dos 22% que era instituído, ela se responsabilizava para financeiramente cobrir a necessidade da folha mês a mês, tá certo? Com a segregação, o Instituto ficou só com os novos, a situação ficou outra, né? Nós vamos rever e a alíquota será aquela necessária para equilibrar ou manter equilibrado o sistema e será evidentemente pactuada com os representantes dos aposentados e pensionistas. Se declarada inconstitucional a reforma previdenciária pelo Supremo Tribunal Federal, o confisco que foi feito nas aposentadorias e pensões terá que ser devolvido. O senhor, se eleito, pretende fazer a devolução dos valores, reconhecendo o erro do município administrativamente, ou os segurados terão que gastar ainda mais para interpor uma ação judicial para tanto? Olha, eu já estou estudando esse tema aí, já tem alguns dias, já conversei bastante com algumas pessoas daqui, com o Júlio Peixoto, inclusive. A minha visão é o seguinte: tem limites para a capacidade da Prefeitura assumir ônus vinculados a decisões judiciais, né? O que eu gostaria de fazer era, olha, não precisa de mais ação judicial, nós vamos reconhecer, nós vamos pagar, vamos botar isso no tempo, vamos ressarcir no prazo X, Y, Z,
vamos botar no papel, vamos fazer conta aqui e vamos fazer. Essa é a minha vontade. Mas eu sei que existem restrições de natureza jurídica para o posicionamento da prefeitura em se tratando de questões judicializadas, né, ou em processo de decisão. Então, isso vai precisar de ter a aquiescência da Procuradoria da Prefeitura e precisa de ser feito dentro dos limites da lei. Mas a minha vontade política é de resolver esse contencioso, devolver o que de direito, se precisar nem esperar decisão judicial, é isso que nós vamos fazer. Mas eu sei que não pode, nem sempre é isso que a gente pode fazer, né, Júlio? Tem que esperar o julgamento, tem que ver, mas eu quero dizer para vocês que isso só reforça a minha opinião primeira de que o que eles fizeram com o sistema previdenciário da prefeitura não foi reforma coisíssima nenhuma, foi uma lambança. Os aposentados e pensionistas do serviço público de todo o país sempre contribuíram para a Previdência sobre a parcela que excede o teto do RGPS. Em obediência à determinação do inciso 18, artigo 40 da Constituição Federal, dispositivo constitucional que não foi alterado pela emenda constitucional número 103 de 2019, e nem por nenhuma outra, o município de Vitória, de forma irregular, fixou a contribuição previdenciária em 2021. Incidiu sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excedessem o valor do salário mínimo e depois, em 2023, fixou como teto de isenção o valor de 5 salários mínimos, continuando irregular. O senhor, se eleito, pretende de imediato corrigir esse erro e colocar como teto o do RGPS? Todos os erros serão corrigidos. Alguns serão imediatamente, administrativamente, outros precisarão aguardar a decisão judicial, outros ainda precisarão de um cálculo fiscal, né, e de uma pactuação subsequente com a representação dos servidores, para a gente poder colocar no tempo o ressarcimento do custo dessa lambança, né? Mas nós vamos corrigir todas as irregularidades, vamos restaurar a relação de confiança entre os servidores ativos e inativos com a administração e um ambiente de colaboração, tendo como referência o interesse público. Com a segregação da massa de segurados do Instituto, os servidores segurados foram divididos em 2 grupos: fundo previdenciário e fundo financeiro. O município de Vitória, até o exercício de 2021, tinha alíquota de contribuição previdenciária patronal que representava o dobro da alíquota aplicada aos servidores. Na reforma da Previdência de 2021, a alíquota dessa contribuição patronal passou a ser a mesma da dos servidores. O município reduziu sua contribuição à metade do que era. Posteriormente, em 2023, a Lei 9.965 de 2023 fixou as alíquotas de contribuição previdenciária patronal para fundo financeiro em 28%, sendo que os servidores segurados desse fundo contribuem com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%. Ou seja, não voltou à situação que existia antes da reforma. Com relação aos servidores segurados no fundo providenciário, também contribuem com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%, enquanto a alíquota patronal é de 19,12%. A situação é a mesma. Também houve redução da contribuição patronal. Tudo isso coloca em risco o equilíbrio do sistema previdenciário no município, principalmente a longo prazo. Se o senhor for eleito, o que pretende fazer para corrigir essa situação e não colocar em risco o equilíbrio do sistema previdenciário no município de Vitória? Examinando os números da contabilidade, que eu tive a oportunidade de fazer essa semana, a gente vê que essa tentativa de fazer caixa para a prefeitura, reduzindo a contribuição,
ela é uma tentativa inútil, além de irregular. É inútil porque o déficit financeiro tem que ser coberto pela prefeitura de qualquer maneira, né? Então, é uma bobagem, né? Foi uma jogada que não funcionou, né? E gerou um passivo jurídico, né? Que precisa ser corrigido. Eu tenho a impressão, tenho me debruçado sobre esse assunto nos últimos dias, que nós vamos precisar de, logo no primeiro dia, instituir um grupo de estudo, talvez esse conselho paritário possa ser utilizado para isso, para que nós façamos medidas legais de alteração para corrigir essas lambanças todas, né? Inclusive essas de alíquota, etc., e se preparando para ressarcir os servidores que foram vítimas do confisco que está para ser decidido aí no Supremo, favoravelmente aos servidores, né? Então, são medidas que nós vamos ter que tomar imediatamente. Várias delas precisarão de anuência da Câmara Municipal e eu vou estar à frente desse processo para restaurar o equilíbrio e a boa relação de confiança entre os servidores e a Prefeitura. Quero dizer para vocês que eu acho que esse escalonamento, algum escalonamento de alíquota, então, eu acho natural. Eu vi ontem até conversando com uma servidora que ficou conhecida, uma aposentada que foi obrigada a vender produto reciclado para poder pagar a sua vida, aí isso gerou uma comoção. Enfim, essas coisas são todas indicativas de que a atual administração fez uma lambança na política de recursos humanos, particularmente no sistema, na gestão dos servidores aposentados e pensionistas. Isso vai precisar de uma reforma, de uma verdadeira reforma para restaurar a correção jurídica, né? A correção, o equilíbrio financeiro, né? E o bom relacionamento colaborativo entre servidores e prefeitura, sem o qual a prefeitura não consegue realizar sua missão institucional perante a população e o interesse público. Estamos agora caminhando para o final e entrando no terceiro bloco. Caso alguém tenha alguma pergunta que queira fazer ao candidato, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Abre forma, gostaria de fazer duas perguntas pequenas. Uma como membro da ASSIM, uma como cidadão da cidade. Primeiro, em relação à ASSIM, no começo da ASSIM foi criada uma dificuldade dos aposentados. Você era um prefeito que era bem quisto pelos aposentados. O que levou você a oferecer o espaço da prefeitura para que a associação pudesse crescer junto com o município, junto com os outros funcionários? Que passou na sua cabeça nos levar lá para dentro. Hoje nós temos uma área que agora, depois de 25 anos, né? Mas no começo da dificuldade foi você, foi o prefeito, primeiro abrir a mão para ter o servidor lá dentro. A segunda pergunta, participei de sua administração, conseguimos construir 16 parques urbanos, aquela preocupação de levar os parques para os bairros, aonde eram mais carentes, todos os bairros carentes, como Mangue Seco, Barreiros, São Pedro, Taboazeiro, todos eles tiveram o seu parque. E parque fez com qualidade. Tanto que qualidade, quando o Jacques era o secretário, nós participamos de todos os congressos que havia sobre a arborização urbana. Também Vitória era referência em parques urbanos e arborização urbana. Tanto que nós levamos a imagem de Vitória para várias capitais do Brasil e várias cidades internacionais. Nós ganhamos lá em Barcelona o prêmio de qualidade de vida e de política de paisagismo e parques urbanos, viu, Vitor? E
Vitória foi premiada num encontro internacional sobre paisagismo e qualidade de vida urbana. Eu tenho que completar. Passando esse tempo, já me aposentei, já tem 11 anos, eu passei muito tempo sem os parques e visitar meus companheiros. Quando eu visito meus companheiros, hoje esses 16 parques da cidade estão largados, perderam os convênios, estão totalmente abandonados. É como disse o Dr. Armando, presidente da CST, um parque urbano é igual o metrô do Rio de Janeiro. Você vai no metrô do Rio de Janeiro, ele está a mesma coisa que foi há 25 anos atrás, ou 30 anos, depois criado o metrô do Rio de Janeiro. Tem que ter qualidade de criação parques, equipamentos impecáveis, e hoje estão totalmente depredados. O que você, como prefeito, pretende fazer em relação a esses parques dos bairros que levaram a qualidade de vida e acreditamos que é muito importante para a população local? O Willis colocou dois temas importantíssimos. Quando nós oferecemos assim um local para funcionar na prefeitura, não era só questão de economizar o dinheiro da locação, mas era para aproximar o convívio, do aposentado, do pensionista com a vida da prefeitura. Isso é uma coisa muito saudável. Eu não sei se o Willis, por exemplo, tem vontade de voltar a trabalhar, mas se ele tiver disposição, viu, Vitor? Eu já vou dizer para o seguinte: ele vai vir nos ajudar a restaurar os parques de Vitória. Daí você sabe por que eu sou candidato a prefeito de novo, que eu não consigo ficar parado vendo tanta lambança, vendo tanta coisa errada e parecendo que é moderno, parecendo que tem responsabilidade fiscal. Eu vejo um monte de gente a dizer: isso é uma boa administração, conseguiu juntar R$1 bilhão para gastar no último ano da eleição. O cara é fera, o cara é muito bom. Eu não acho. E eu não quero só ficar criticando, eu quero colocar uma alternativa. Por isso eu sou candidato. Então, Willis, eu quero te falar o seguinte: a gente ganhando, vocês vão voltar para a prefeitura. Assim vai voltar para a prefeitura se quiser. Ou pode manter a sua sede e ter uma sede ou uma sala para funcionar dentro da prefeitura, para que o convívio entre o aposentado, experiente, vejam só quanto é que vale a experiência do Willis para a cidade de Vitória, da gestão dos parques, a experiência do Pinel. Nós podemos prescindir disso? Não podemos prescindir disso. Então, é muito importante. E com relação ao sucateamento dos parques, é a realidade, o sucateamento das unidades de saúde, dos parques, e para fazer o quê? Um contrato de asfalto de 200 milhões no último ano, para cumprir meta de investimento. Aliás, eu quero dizer para vocês que Vitória, com orçamento o dobro de Cariacica e de Vila Velha, faz o mesmo valor de investimento. Quer dizer, percentualmente falando, Cariacica e Vila Velha investem o dobro do que Vitória investe. Então não adiantou nada confiscar o aposentado, não adiantou nada juntar um monte de dinheiro, que ainda assim os investimentos não acontecem, e principalmente não acontecem onde eles mais precisam, onde a cidade mais precisa, isso para não falar das coisas que não são exclusivas da Prefeitura de Vitória e que estão sendo tratadas assim, a começar da segurança pública. Acho a gestão da guarda um absurdo da forma como vem sendo feita. A guarda foi construída na minha administração para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Vocês lembram disso? A guarda trabalhava em conjunto. O coronel Auric era o comandante da guarda e ele reportava a Miriam Cardoso. A secretária-chefe era a Miriam Cardoso, que era Cidadania e Segurança Pública. Esse negócio de achar que segurança pública é tiro, porrada e bomba, isso é uma bobagem. Isso é para ganhar voto, pô. Aí bota o colete à prova de bala, vira ramo e vai ganhar, e acha que vai ganhar, aí ganha voto. Mas não melhora a segurança, não. Mobilidade urbana, tem que melhorar os transportes públicos, tem que sentar com a Seturv, tem que melhorar o transporte público da cidade, para a gente ir botando o automóvel cada vez numa situação de menos importância. E o trânsito de passagem. O cara que sai de Linhares para Guarapari
ele vai engarrafar na Reta da Penha, ou vai engarrafar na Dante Michelini. É um trânsito que vem de Linhares para Guarapari, não é de Vitória. Então a solução não pode nascer daqui a vou fazer um mergulhão, não sei aonde. Isso é bom para fazer marketing de baixa qualidade. Desculpe, Renato, estou falando mal do marketing não, tá? É marketing de baixa qualidade, propaganda enganosa, né? Os mais velhos vão lembrar daquela propaganda do Denorex, né? Que é o shampoo que não parece remédio, parece, mas não é. Só a cabeça branca que sabe o que é Denorex. Aí a administração Denorex parece que é eficiente, mas não é. Não, mas eu uso leite de colônia. Pelo que você é mais velho que eu ainda. Só completando, essa atual administração, ele expulsou os aposentados de entrada da prefeitura. Nós somos proibidos de dialogar, botou um guarda na porta, ninguém podia entrar. Humilhou o servidor, estava chovendo, e um guarda que teve pena dos aposentados que estavam na chuva, que botou os funcionários para dentro, os aposentados, esse guarda foi demitido pelo prefeito. Foi punido por ter colocado os aposentados para dentro. Quer dizer, nós fomos expurgados, eu fiz a pergunta, nós fomos expurgados dentro da prefeitura. O servidor aposentado foi proibido de entrar dentro do Palácio Municipal. Usar o banheiro. Pois é, vocês só estão me dando mais argumento a favor da minha tese central. Essa administração não tem qualidade para merecer o segundo mandato. Se eu tivesse uma única frase para falar, era isso. Mais alguém? Candidato, se o senhor quiser fazer suas considerações finais, deixa seu recado. Vou deixar meu recado pedindo a vocês o apoio, né? Vocês sabem que eleição não se ganha nem se perde de véspera, né? Ninguém morre de véspera igual o peru de Natal, né? Então eu quero dizer para vocês que não foi fácil para mim. Se a minha mãe, Mariazinha, estivesse aqui entre nós ainda, nos deixou há 2 anos. A Beth conheceu muito bem, né, Beth? Ela ia puxar minha orelha e disse: meu filho, não tem juízo, se meter em política de novo e tal. Está casado com uma mulher bonita, que por sinal está aqui presente, que eu quero apresentar, que é a Roberta, né? Em vez de ir curtir, viajar com a Roberta e tal, vai se meter e disputar a eleição de novo. E vou me meter mesmo, porque é isso que me faz feliz, porque eu sou político por vocação. Eu faço por amor, não é por outra coisa. Não preciso de emprego, não preciso de provar nada para ninguém. Eu tenho uma vida no serviço público federal, estadual, municipal, que é um currículo que me orgulha muito. Por onde eu passei, deixei um bom trabalho. E aqui em Vitória já tinha deixado o meu legado positivo. Mas eu acho que Vitória precisa retomar o protagonismo. Vitória não é só dos moradores de Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo. Vitória está se tornando, acho que estava asfaltando de novo a roupa para o pessoal poder ir embora mais rápido, porque está indo tudo embora. A Tecnip foi embora, né? Os eventos culturais estão indo para outros municípios. O município está se esvaziando economicamente. O índice de participação do ICMS era 15 no início da administração, caiu para 10. Isso reflete má gestão financeira e reflete uma deterioração do ambiente econômico, dos investimentos. Vitória não tem uma política de desenvolvimento adequada aos novos tempos, né? Então ela está se apequenando na grande Vitória e no Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa ter Vitória de volta. Nós precisamos de nos preparar para receber 1 milhão de turistas por ano, para vir para Vitória, Júlio Peixoto, e daqui e visitar o Caparaó, Pedra Azul, descer de tirolesa em Campos, dançar forró em Itaúnas. O Espírito Santo é muito pequeno, muito diverso e pode ser um sucesso. Vocês viram Nizanguanais essa semana, aqui na imprensa. Nizanguanais é um dos publicitários mais famosos do Brasil. Ele falou: Vitória é linda, mas pena que parece que ela tem um pacto com a invisibilidade.
com ostracismo. Ninguém conhece Vitória, né? Então, eu sou candidato a prefeito porque eu quero tirar a Vitória desse ostracismo, desse isolamento. Quero que Vitória se aproprie de todos os seus ativos culturais, naturais, toda a sua história linda, de terceira capital mais antiga do Brasil, porta de entrada de todo o Espírito Santo. Então, essa é a minha motivação para disputar a eleição. E para disputar e ganhar, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso do envolvimento de vocês na minha campanha. Preciso que vocês sejam militantes digitais, compartilhem. Hoje é importantíssimo essa parte de rede social, compartilhar, curtir, passar para os amigos, se envolvam na nossa campanha e nos ajudem a chegar lá. Quero saudar a chegada aqui do vereador Vinícius Simões, um querido vereador e querido amigo, né, candidato à reeleição. O mandato de Vinícius é um mandato altamente qualificado. A reeleição dele interessa ao povo de Vitória, interessa aos servidores, interessa ao grupo de aposentados e pensionistas, né? Como temos também a candidatura do Júlio Peixoto, dirigente histórico aqui dos servidores da Prefeitura de Vitória, também pleiteando uma vaga no Legislativo Municipal. Seria muito importante ter os dois no Legislativo Municipal para nos ajudar a consertar a lambança da atual administração. Eu peço a vocês o apoio, a militância nesse processo eleitoral e, se for da vontade de Deus e dos eleitores de Vitória, nós vamos voltar lá, dia 1º de janeiro. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao candidato municipal, ao seu vice-líder que está aqui. A CIM fica muito feliz em receber vocês. Eu acho que, como eu disse ontem, nós nunca pensamos que aposentado fosse ter que ir para a rua, lutar por direitos, que ele já trabalhou 33 anos, alguns até mais do que isso, tá? Eu acho que assim tem um momento muito de gratidão a todos aqueles que se empenharam nessa luta e continuam se empenhando, porque ela não terminou, tá? Então, assim, obrigada a todos vocês, aos colaboradores, aos aposentados. Obrigada, Luiz Paulo, por querer olhar nos olhos dos aposentados e estar junto com eles. E te faço um pedido, quando você estiver lá, não esqueça da CIM, porque essa associação, como o William já tinha dito, ela é muito importante para todos os aposentados e pensionistas.